Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Tem muita gente que tem dúvidas sobre a doação de sangue. Teve até o câmera falou aqui, gente, eu não vou doar sangue não, porque eu acho que vai engrossar meu sangue. Meu Deus, é tanta história. Tem gente que acha que vai desmaiar. Será que é verdade? Vamos tirar todas essas dúvidas. Mas o papo é sério. Quando não tem esse estoque no hospital, cirurgias são adiadas. Então é por isso que essa campanha começou no estado de São Paulo com a lei estadual, mas o Brasil todo, neste mês de junho, você vai ver instituições, prédios públicos, né? Com sinais, com bandeiras, com vários símbolos vermelhos. E é por causa disso, porque o friozinho, muita gente quer ficar em casa. E os doadores que vão lá sempre começam a deixar de ir. É por causa disso que essa campanha é justamente nessa época do ano, nessa época do inverno. E eu já quero convidar você a participar das nossas redes sociais. Você é um doador de sangue? Então fala com a gente a sua experiência. Como é que foi lá doar sangue? Você engrossou o sangue? Você desmaiou? Fala pra gente como é que foi a sua experiência. E é claro, se você tem alguma dúvida, porque é claro que tem restrições, é verdade. Mas não é assim tudo isso não. Então você pode tirar suas dúvidas, tá bom? E também, se você é doador, vai ser muito legal você falar a sua experiência. E para tirar todas as nossas dúvidas, a gente tá com um especialista. É um oncohematologista, doutor Evandro Sec Rosa. Ele é do Hospital Pio XII, lá de São José dos Campos. Bem-vindo, doutor. Por favor, fique à vontade. A casa é sua. Doutor, aquilo que eu falei, né? Tem cirurgias que são adiadas, tem pessoas que estão ali numa situação, principalmente de emergência, e quando o hospital não tem um estoque, é trágico, né? É. Realmente, né, nessa época de inverno, bom dia a toda a audiência, a todos, né? Mas a gente experimenta, isso é constante, todos os anos, uma redução no número de doadores. Muito em função do frio mesmo, acho que a pessoa fica debaixo da coberta, quentinha, e aí acaba não doando. Então é importante que que sejam feitas as campanhas de mobilização, principalmente nos meses de junho e julho, porque nós chegamos a ter reduções do número de doações de até 30% nessa época. E, conforme você disse anteriormente, o trabalho no hospital continua, as emergências continuam chegando, as doenças não param, né? E a gente precisa desses estoques. E o sangue é um produto biológico, então tem uma validade pré-definida. Você não consegue usar um sangue que foi doado em fevereiro, agora no mês de junho. Então você tem que manter a constância das doações. Então, essas campanhas são fundamentais. E quando se fala que uma bolsa de sangue pode salvar 4 vidas, é verdade mesmo? É verdade, porque quando você doa o sangue total, aquele sangue, o sangue vermelho que todos nós conhecemos. Mas esse sangue ele é composto pelo plasma, que é a parte líquida dele, e por células, que é glóbulos vermelhos, plaquetas, leucócitos. Você consegue, dentro do banco de sangue, fracionar essa bolsa em componentes. Então, muitos anos atrás, décadas atrás, você fazia uma transfusão de sangue total. Sofria um ferimento, um acidente. Hoje não, você vai tomar só a parte do sangue que você precisa. Então, se você tem uma anemia, por exemplo, uma anemia porque você tem uma doença renal, um câncer, está em quimioterapia, você vai tomar só os glóbulos vermelhos, você não precisa do plasma, de leucócito, de plaqueta. Se você tem uma plaqueta baixa por uma doença qualquer, uma circunstância momentânea, você vai tomar só a plaqueta, não precisa do glóbulo vermelho. Ou seja, a bolsa de sangue total é fracionada em hemocomponentes, plasma, plaqueta, glóbulos vermelhos, crioprecipitado e vários outros que são possíveis. E como uma única doação você pode ajudar pelo menos 4 receptores, né? É muito importante, né? E qualquer pessoa pode doar? O pré-requisito básico, assim, universal, é que você esteja em boas condições de saúde. E aí tem uma série de outras categorias onde você tem que se enquadrar. Você tem que ter entre 16 e 69 Vamos lá anos. ver? Vamos no plasma para ver esses requisitos? O senhor, por favor, fica aqui desse lado aqui direito, eu vou ficar aqui do esquerdo, para a gente saber justamente esses requisitos, né? Para explicar para o pessoal de casa, porque tem muita gente que coloca muita dificuldade e é mais simples, né, doutor? Sim, é. Vamos lá? Requisitos básicos, no caso, para quem pode doar. Sim. Então, conforme começamos a conversa há pouco, você tem que primariamente estar em boas condições de saúde. Ter entre 16 e 69 anos, desde que você tenha começado a sua carreira de doador, vamos dizer assim,
até os 60 anos. Se você nunca doou até os 60, você quer começar aos 65 anos. A legislação brasileira, que não é universal, cada país tem a sua, elas são legislações que podem mudar ao longo do tempo, né? São revistas periodicamente, mas essa é a faixa etária. O peso mínimo de 50 quilos, há variações entre alguns hemocentros, alguns colocam 50 quilos para o homem e 55 para a mulher, porque a proporção de sangue é um pouquinho diferente entre os dois sexos, né? Eu tenho uma dúvida, isso depende da altura, esse peso? A legislação não cita a altura, é evidente que em algumas condições. A gente vê uma pessoa muito alta com 50 quilos, você vai melhorar a anamnese, vai tirar mais dados clínicos para ver se ela está saudável. Há indivíduos que são magros mesmo, né? Tem gente que é alta e magrinha, mas em geral uma pessoa de 50 quilos tem aí em média até 1,60 m, 1,65 m. Mas a legislação só cita o peso. Entendi. Ter descansado pelo menos 6 horas, é importante que você tenha dormido bem, porque você vai tirar um volume de 450 ml de sangue. Então você tem que estar bem descansado, né? É importante não estar em jejum na hora da doação, porque você corre o risco de ter uma tontura, você vai tirar um volume de sangue que rapidamente o seu corpo repõe. Mas é importante que você tenha comido alguma coisa de manhã. A gente orienta que coma frutas. Não precisa estar em jejum. Não deve estar em jejum. E tem gente que pensa que eu vou fazer um jejum e ainda tirar sangue. Não precisa, pelo contrário, é até bom se alimentar bem. É importante. Você deve ter um jejum quando você vai colher um exame de laboratório. Para doar, é importante que você não tenha comido alimentos gordurosos, porque isso altera a qualidade do plasma. E você tem que pensar que aquela doação, você vai salvar vidas, né? Então você tem que estar doando um sangue que esteja compatível com uma pessoa doente. Então, vai comer um monte de coxinha, claro, e depois vai doar sangue, né? aquele Porque aí bolinho vai caipira gordura. da quermesse anterior, Vai você comer uma esquentou. feijoada no dia Não anterior, pode. não dá, né, doutor? Ou um mês de um pão com manteiga, você passa manteiga com pão. Uma Não comida dá. saudável Uma fruta, de manhã, um né? suco, É. uma bolachinha, tranquilo. Se for à tarde, doar, faz um almoço mais leve, Mais mas se leve, alimenta, né, doutor? Não pode ser uma feijoada. O hemocentro, o hemonúcleo, ele vai te pedir um documento original com foto para que permita a sua identificação. CNH, identidade. E isso é fundamental para que você mostre que é você mesmo, né? Há alguns impedimentos temporários. Quem faz a triagem do doador, você chega ao banco de sangue, você vai passar por uma entrevista. Vai passar por um testezinho no dedo, eles colhem uma gotinha de sangue para ver se você tem anemia ou não. Anemia também, você não pode doar um sangue se você está com a tua taxa no limite. Você vai passar por uma longa entrevista. Eles vão verificar se você não tem um resfriado, nessa época é muito comum. Eu mesmo estou acabando de sair de um. A gestação, você não pode doar se você estiver gestante, nem se estiver amamentando. 90 dias após o parto normal, 180 dias após a cesárea. Álcool, até 12 horas da doação, tudo bem. Um intervalo menor que isso, você vai estar doando sangue com álcool. Não vai ser pertinente para um doente, né? Tatuagem, maquiagem definitiva, 12 meses, pela legislação brasileira. Depois da tatuagem. Depois da tatuagem. Isso já foi muito maior. No passado, a rejeição chegou a 10 anos. 10 anos? Quando eu cheguei aqui no Vale, 20 anos atrás, a gente rejeitava por 10 anos quem tinha feito tatuagem. Hoje caiu para 1 ano. Endoscopia, colonoscopia, 6 meses. Extração dentária, em geral, 7 dias, principalmente para quem faz canal, que é uma pequena cirurgia, uma endodontia, né? Cirurgias odontológicas, como extração dentária, até 4 semanas, qualquer pequena cirurgia, 4 semanas. A acupuntura depende muito do material. Se for laser ou com sementes, não gera nenhuma restrição à doação. Se for com material sem condições de avaliar, é como a acupuntura, como a tatuagem, 12 meses. Se for um material garantido, a esterilidade, 1 mês. Então, são contraindicações temporárias. As vacinas, com exceção da gripe, que são 48 horas, as outras vacinas, em geral, a gente rejeita por 3 a 4 semanas. Aí você volta e doa depois. Herpes, enquanto tiver lesões, herpes labial ou genital. O zoster é o mesmo vírus da varicela, da catapora, 6 meses, porque o zoster é uma situação que pode denotar algum problema de saúde oculto. Então, não é um herpes comum. Se você tem ele, você aguarda 6 meses para ver se a saúde vai ficar bem. Doenças sexualmente transmissíveis, comportamentos de risco, não se fala mais em grupos de risco, sim em comportamentos, né?
12 meses, troca frequente de parceiro, sexo desprotegido, isso tudo é debatido entre o entrevistador e o candidato à doação. Há uma entrevista antes, Seguramente, né? detalhada. E a pessoa tem todo o sigilo daquela entrevista, né? Todo Eu mesma, sigilo. a gente passa por esse sigilo, então todo hospital tem essa... A pessoa não precisa se preocupar, porque essa entrevista não vai ser divulgada, né, doutor? Não, e ao final da entrevista, você até faz a doação, você tem em muitos bancos de sangue um termo que se chama termo de autoexclusão. Se você doou o sangue, mas você por algum motivo acha que o teu sangue não é seguro e você ficou sem jeito de falar isso para o entrevistador, você vai preencher uma ficha ao final dizendo se o teu sangue, na sua opinião, é mesmo seguro. Se você marcar que sim, vão ser feitos os testes sorológicos para hepatite B, C, HIV, Chagas, sífilis, várias doenças, e o teu sangue segue o caminho normal. Se você marcar que acha que o teu sangue não é seguro, os testes serão feitos. Você vai saber se você tem alguma dessas doenças. Mas o teu sangue não vai ser utilizado, porque supõe-se que você ficou com um certo temor de fornecer alguma informação. Então vai ser testado, mas ele não é usado. Então você pode ficar tranquilo quanto a isso. A gente continua falando sobre os impedimentos agora definitivos, porque tem impedimentos temporários, que a pessoa só precisa esperar um prazo, mas depois volta para fazer a doação, e tem os impedimentos de fato definitivos. E a gente vai falar sobre esse assunto com o doutor Evandro, e agora a gente vai assistir uma matéria do nosso repórter Adilson Sabará, justamente falando sobre a campanha do Junho Vermelho, né? Que é essa campanha que está todo o país mobilizado este mês para incentivar a doação de sangue. O percentual de doadores de sangue no Brasil está dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde. Mas as cadeiras vazias mostram que nem todas as regiões têm bons estoques. No Hemonúcleo de Resende, interior do Rio de Janeiro, a campanha em empresas incentivou o gesto. Tem uma saúde, né, boa, considerável, me cuido e acho que a gente pode compartilhar isso com outras pessoas. As bolsas de sangue, elas têm a validade de 35 dias. Então a gente precisa ter um ciclo de doadores constantes para a gente sempre estar conseguindo manter esse estoque ideal para uso. No Brasil, o doador precisa ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos necessitam do consentimento dos pais. Entre 60 e 69, a pessoa só pode doar se já tiver feito uma doação antes dos 60 anos. Além disso, é preciso ter no mínimo 50 quilos e boa saúde. Não ter ingerido bebida alcoólica dentro das 12 horas anteriores à doação e não estar de jejum. A cada doação é recolhida uma bolsa de até 450 ml de sangue. O volume é reposto pelo organismo em até 24 horas, ou seja, quem doa não perde nada e o gesto ajuda 4 outras pessoas. É feita a testagem desse sangue, né, para alguns exames sorológicos como HIV, hepatite, sífilis. Essa bolsa é escolhida de acordo com o grupo sanguíneo, alguns fatores do paciente. Dando tudo certinho, essa bolsa é infundida no paciente. Sim, a minha mãe, ela já passou por uma transfusão de sangue quando ela era mais jovem e ela foi uma das incentivadoras. Quando eu falei para ela que tinha essa campanha, ela foi a primeira a falar. Em tempos de férias, inverno ou períodos chuvosos, as pessoas deixam de doar. O estoque baixo leva os hemonúcleos a fazer campanhas e acionar pessoas que doam com frequência. A gente faz a nossa captação interna com esses doadores que a gente chama de fidelizados, né? Que são doadores de repetição. Eu já tinha doado sangue antes e eu sempre doei. Acabei ficando afastado um pouco, alguns anos, porque eu não estava morando aqui, mas agora que eu voltei, eu tô voltando a doar sangue. Cada doação é única. Mesmo quem doa constantemente é avaliado para evitar riscos de contaminação. Eduardo fez a sua primeira doação. E a gente pensa no próximo para que um dia, caso aconteça alguma coisa com a gente também possa ser ajudado, né? De acordo com a coordenadora do Hemonúcleo, a maior necessidade é de sangue tipo O positivo e negativo, mas isso não dispensa os outros tipos sanguíneos. A gente consegue fazer o fracionamento de até 4 hemocomponentes, que a gente fala, 4 bolsinhas, que podem ser distribuídas para diferentes pacientes. Meu tipo é um doador universal, né? Então pode ser usado por várias pessoas, pode salvar muita gente. Pode salvar muita gente, principalmente quem é doador universal. O doador universal é o O positivo? O negativo. O O negativo.
É muito bom, né, saber que você pode salvar muitas vidas, né? Independente do tipo sanguíneo, você pode salvar muitas vidas. Independente. Vamos voltar aqui, nós vamos falar agora dos impedimentos definitivos. Esse sim precisa prestar atenção, né, doutor? Sim, há algumas situações que nos impedem de ser doadores para o resto da vida. Embora haja sempre uma revisão de literatura, as coisas mudam, né? Então, situações que nos impediam de doar para sempre, como eu disse, 10, 20 anos atrás, hoje estão sendo revistas. Você acaba perdendo muitos doadores por situações que se davam um peso muito grande, hoje a gente sabe que não é bem assim. Por exemplo, hepatite após os 11 anos de idade, teoricamente, na legislação brasileira, se impede de doar definitivamente. Porque, em geral, depois dos 11 anos de idade, a hepatite que a gente tem é hepatite B ou C, que, conforme está nessa outra imagem, impedem que você seja doador definitivamente. Mas hoje, você sabe que se você conseguir demonstrar, eu posso ter uma hepatite A, que é uma doença benigna, aos 17 anos de idade, posso ter. Se eu conseguir demonstrar sorologicamente que a hepatite que eu tive foi uma hepatite A, eu demonstro isso para o entrevistador, não vou seguir exatamente à risca esta norma. Entendi. Né? A gente caminha hoje para uma cura comprovada no longo prazo das hepatites B e C. A hepatite C ela sofreu um avanço terapêutico imenso nos últimos anos. Será que isso vai continuar sendo uma condição que me impede de ser doador o resto da vida? Porque eu tive hepatite C aos 20 anos de idade, hoje eu tenho 40, curei. É possível que a infecção por hepatite B e C deixe, ao longo do tempo, de ser um impedimento definitivo. Entendi. Até a AIDS, né, a gente caminha, se Deus quiser, e a ciência caminha nesse sentido, para uma possível cura. Não podemos falar ainda, faltam dados, mas o caminho está traçado. Então, eu espero que com esses avanços a gente consiga cada vez mais ter mais doadores, né? Menos restrições. Mas no momento o que a legislação brasileira cita como impedimentos definitivos são esses. Uso de drogas ilícitas, injetáveis, é um item que também está sob revisão. Tem gente que usou quando era adolescente, estava num momento ruim da vida, errou. Passaram-se 10, 20 anos, é um item que está sendo revisto também. Mas hoje a gente já tem a legislação. Né? E aqui, novamente, das hepatites. Hepatite viral A do tipo A não contraindica. Há algumas outras situações. Não sei se tem mais alguma imagem. Esses são os impedimentos definitivos. Tem alguns outros. A legislação brasileira não permite que quem já teve câncer seja doador. Pacientes que têm doenças autoimunes mais graves. Qualquer tipo de câncer. Lúpus, artrite reumatoide. Qualquer tipo de câncer. Quase qualquer tipo. Se você teve um câncer de pele, você tirou e foi comprovado que era localizado, ou um carcinoma localizado de útero, uma cirurgia. Mas, em geral, em termos genéricos, quem já teve câncer, principalmente se já fez quimio ou radioterapia, pela nossa legislação, não pode ser doador também. Né? E algumas outras situações mais específicas. Doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas para o segundo bloco. Okay. Tá bom? Quais são, assim, os prejuízos para quem doa? Porque tem gente que acha, como eu falei no início do programa, né? Que o sangue vai afinar, que o sangue vai engrossar. Cadê? Tem gente que acha um monte de coisa, né? E esse sangue vai voltar porque é quase meio litro, né? Que sai de mim. Então, assim, tem muitos mitos, né? Tem muita coisa na cabeça, né? Vamos desmistificar isso aí? Vamos desconstruí-los. Vamos desconstruí-los? Então, combinado. No segundo bloco, a gente vai desmistificar essas coisas que estão na cabeça de muita gente. Não tem desculpa para não doar. Não tem desculpa para não doar. E eu quero convidar você também a participar. Como eu já falei, tire suas dúvidas. Se você tem aí essas ideias na cabeça, o doutor está super disponível para tirar suas dúvidas. E se você é doador, vai ser muito legal você dizer a sua experiência, porque você vai motivar um monte de gente. E agora, para você, sócio evangelizador, você deve ter percebido que chegou para você o carnê de doação. Para que serve ele? Caso você não tenha feito a sua doação mensal, ele te ajuda a você não esquecer a sua contribuição mensal. Mas se você fez, quem sabe, né? Você olha aquele carnê assim e fala assim, não, esse mês eu vou fazer a minha contribuição a mais para essa obra de evangelização. Então, esse carnê que você já recebeu, ele serve para isso. Caso você não tenha feito a sua contribuição mensal, você pode usá-lo para isso. Mas caso você tenha feito,
você pensa bem se você não pode fazer a sua contribuição a mais para essa obra de evangelização, porque nós contamos com a sua contribuição. Qualquer dúvida, você pode adicionar o 3186-2600 e é já o WhatsApp, para você se comunicar mais pertinho da gente. Espera por nós que a gente volta daqui a pouquinho. Programa Manhã Viva de volta em clima de campanha do Junho Vermelho. O que é isso? É uma motivação para a doação de sangue. A campanha começou na última sexta-feira. No estado de São Paulo, desde 2017, é uma lei estadual esta campanha, mas aí terminou que o país inteiro abraçou. Tem prédios em todo o país, prédios públicos, instituições, com vários símbolos vermelhos, com várias campanhas para estimular a doação de sangue. E por que escolher o mês de junho? Justamente por causa das baixas temperaturas. Em junho e julho diminui bastante, chega até a 30% menos o número de doações. Porém, do outro lado, né, da moeda, a necessidade dos hospitais continua a mesma. É por isso que há essa motivação. No Brasil, tem apenas 1,8% da população de doadores frequentes. A Organização Mundial da Saúde, ela estimula que esse número aumente. Em países da Europa, esse número chega a 7%. Então, vamos aumentar esse índice. Eu estou estimulando as pessoas a participarem das nossas redes sociais, aqueles que são doadores, a falarem da sua experiência. Porque vai ser muito legal, porque você vai falar a sua experiência e vai motivar outras pessoas. E também, se você tem alguma dúvida, eu fiz uma pergunta para o Dr. Alfredo Sec. Ele é do Hospital Pio XII, lá de São José dos Campos. Ele é oncohematologista. E eu fiz a seguinte pergunta no fim do primeiro bloco. Tem muita gente, doutor, que tem um monte de ideia na cabeça. Tem gente que acha que afina o sangue, tem gente que acha que engrossa o sangue, tem gente que é quase meio litro que sai da pessoa, né? Então tem muita coisa. Vamos desconstruir tudo isso? Vamos. Engrossa o sangue, afina o sangue, e aí? Não. A doação de sangue é um ato altruísta, é voluntário. Qualquer um de nós pode estar do outro lado. Você não sabe o que pode acontecer na sua saúde, um acidente. E é uma coisa que é um procedimento que é muito simples de fazer, muito rápido, né? Você passando pela entrevista, estando bem de saúde, hidratado, tomar um café da manhã não muito gorduroso, evitar as gorduras. Você vai ser submetido a uma punção, uma veia periférica. Esses 450 ml, se você tiver um peso acima de 50 quilos, em 24 a 36 horas o teu organismo já repôs. A gente orienta sempre para o doador se hidratar bem depois em casa. Suco, água de coco, chá, água mesmo. Porque basicamente as células da medula, do sangue, elas vêm da medula óssea. E a medula óssea ela é um órgão que se recompõe muito rápido. Então aquele volume que você doou, a parte de leucócitos e plaquetas, em 24 horas normalizou, já voltou aos teus níveis pré-doação. E a parte de sangue, se você se hidrata direitinho, em 3 dias normalizou também. Então não tem desculpa. O frio, às vezes, é mais difícil para quem está funcionando achar a veia, né? Então a pessoa fala, mas a minha veia não aparece no frio. Aparece sim, porque a gente faz os procedimentos, aquece bem ali com uma bolsinha, você vai com uma blusa, você vai conseguir doar. Não é uma desculpa para fugir da doação no inverno. E tem participação aqui a Ana Lúcia de Planaltina, Distrito Federal. Doutor, qual o motivo de que as pessoas tatuadas não podem doar? O motivo é simples. Atualmente, felizmente, hoje a maioria dos estúdios de tatuagem usa realmente material esterilizado, usa somente uma única vez. Eles têm um controle de qualidade, a vigilância sanitária fica em cima desses órgãos também, porque afinal de contas é um procedimento minimamente invasivo, mas é invasivo, você invade a pele. Em sendo assim, até alguns anos atrás, a tatuagem era uma forma de você adquirir determinadas doenças, como hepatite C, HIV, né? Nos últimos anos, com esse controle maior, felizmente isso tem acabado. Mas a legislação ainda, por precaução, que a legislação visa proteger o receptor do sangue, o paciente, o doente. Você não consegue atestar que aquela agulha foi adequadamente descartada, então, por segurança, por precaução, ainda se dá 12 meses depois do procedimento, porque envolve agulhas, né? À medida que isso for melhorando esse controle, os testes sorológicos detectarem mais rapidamente uma infecção potencialmente causada por uma agulha, esse tempo deve, com o passar dos anos, até diminuir.
à medida que os procedimentos vão ficando mais seguros, tanto por parte do tatuador, quanto por parte do controle que é feito da testagem sorológica no banco de sangue. Mas é por isso, pelo risco de uma contaminação. Agora, a Jusilene Pessoa pergunta, quem já teve TVP pode doar sangue? Primeiro, vamos explicar o que é TVP, que eu mesma não sei. TVP é uma sigla que significa trombose venosa profunda. É quando forma-se um coágulo se obstrui uma veia. Eu vou responder para a Jusilene que a resposta é relativa, porque depende do que causou a TVP. A trombose venosa profunda ela pode ser um evento esperado, até frequente, em algumas situações. Por exemplo, você sofre uma fratura na perna, um acidente de moto, carro, enfim, praticando um esporte. É frequente que, por causa da fratura, do inchaço, você tenha uma trombose naquele local. Tanto que se faz a prevenção da trombose nessa situação. Se a tua trombose foi decorrente de uma situação esperada, que tinha um risco aumentado para a trombose, ela está resolvida, você não está mais usando anticoagulante, você vai poder doar sangue. Agora, se é uma trombose que está em tratamento, que não se sabe por que ela aconteceu, ela não foi ligada a um trauma, ela não foi ligada a uma cirurgia de quadril ou perna, gestação também aumenta. Não tem uma gestação envolvida, você não vai poder doar. Você vai ter que investigar por que você teve essa trombose primeiro, com um hematologista, para descobrir se isso representa alguma outra situação clínica que ainda está por aparecer ou foi uma trombose acidental. Né? No caso da trombose acidental ou esperada, não vai te contraindicar ser doador. E a questão de quem teve câncer, por quê? Pois é, Renata, essa é uma pergunta que a gente se faz também. Você vê que a maioria dos cânceres, é a maioria, né? Você, depois de 5 anos de tratamento, a doença não voltou, é considerado curado. Então, em alguns países do mundo, esse conceito está sendo revisto também. Se você teve lá na infância, um tumor comum na infância, que é a leucemia aguda, é altamente curável na criança, felizmente, e você com aos 30 anos de idade você quer doar sangue, parte-se do princípio que você possa ter uma mutação num leucócito, numa célula sua ali, e que isso poderia ter consequências ruins para o receptor. Mas é tudo muito carente ainda de evidências. Como você, tendo tido câncer em geral, passou por quimio ou radioterapia, você parte do princípio que aquela tua célula ela pode ter algum defeito genético e isso, teoricamente, haveria um risco de você translocar essa célula para o receptor. É tudo muito teoria. Então, essa rejeição permanente para quem teve câncer, insisto, é um item que tem sido revisto. Deve haver uma mudança nessa legislação nos próximos anos. Doutor, e com qual frequência o doador pode doar novamente? O homem, ele, por motivos biológicos, ele tem a taxa da hemoglobina. A hemoglobina é o que dá a cor vermelha ao sangue. A taxa de hemoglobina do homem, por motivos hormonais, ela é mais alta. Então, o homem pode doar até 4 vezes ao ano, com intervalos mínimos de 60 dias. A mulher tem uma taxa de hemoglobina um pouco mais baixa, também por fatores hormonais. Ela pode doar até 3 vezes ao ano, com intervalo de 90 dias. No caso, a mulher menstrua todos os meses, né? Então, ela pode ter esse receio, porque ela já perde esse sangue. Muitas mulheres, inclusive, o programa Manhã Viva é voltado, né, para a mulher. Ela pode estar com essa dúvida, né? Porque ela já perde esse sangue. Tem algum problema nessa questão? Ela já perde esse sangue e ela se torna doadora. Vamos tentar desmistificar isso aí? O fato de menstruar, evidentemente, não impede que a mulher seja doadora. Se ela tem uma menstruação excessiva, que é uma situação relativamente comum, na verdade, quando você vai fazer a doação, é feito um teste numa gotícula de sangue do seu dedo. Se mesmo menstruando num volume maior, você tem taxas de hemoglobina adequadas, você pode doar. Evidentemente que, a parte disso, você vai ter que investigar com o seu ginecologista, com o hematologista, o que fazer para controlar esse sangramento, né? Mas se a taxa estiver dentro do normal, a menstruação não impede de que seja doadora também. Na hora se faz o teste para saber se suas taxas estão... Porque você, de repente, está se sentindo bem, mas você tem uma anemia de instalação crônica, o organismo se adaptou, e ali você descobre naquele testezinho, numa gota de sangue, que você não tem a taxa mínima para poder ajudar alguém. Na verdade, você precisa melhorar o seu exame primeiro. E aí, a partir dali, é explicado para o doador que ele, naquela data, não vai poder doar. Ele procura um médico, resolva, melhore as taxas dele, descubra se aquilo é relevante ou não, e volta, posteriormente, volta a doar.
Vamos falar um pouco agora da necessidade dos hospitais, porque quais são os procedimentos que mais precisam, né, da doação de sangue? Porque muita gente pode estar nos assistindo agora e pode ser motivado a isso, né? Porque está lá no friozinho, é doador, tem muita gente que pode ser doador, né, deixou de ir, né? E quais são assim, as situações emergenciais, quais são as situações mesmo, quais são os procedimentos que podem precisar de uma doação de sangue? As principais situações que motivam o médico a prescrever uma transfusão de sangue envolvem, como todo mundo sabe, acidentes, né? Acidentes automobilísticos, tiros, agressões físicas que levem a um sangramento, a uma perda aguda de sangue, seja com arma branca, faca ou tiro, perdas sanguíneas decorrentes de cirurgias grandes, cirurgias cardíacas, às vezes cirurgias de quadril, cirurgias de emergência nesses mesmos acidentes e algumas outras situações de doenças crônicas, pacientes que fazem hemodiálise com alguma frequência precisam de transfusão. Algumas situações na gestação, gestações de alto risco, a gente tem que transfundir. Anemias crônicas, como anemia falciforme, talassemia, temos que transfundir. E na nossa área, eu sou um hematologista, a gente usa muita transfusão, porque nós tratamos leucemias, linfomas, são doenças que você consegue curar, mas durante o tratamento, esses pacientes frequentemente desenvolvem queda de plaquetas, queda de hemoglobina, e o suporte transfusional é uma parte essencial para o sucesso do tratamento. E em alguns casos você precisa levar um transplante de medula, a pessoa também fica durante um tempo com as taxas todas muito baixas, a gente usa bastante sangue também. E uma outra indicação que não pode passar batida são recém-nascidos pré-termo, né, prematuros, muito pequenininhos, que precisam às vezes de transfusão para ajudar a chegar num peso seguro, poder ir para casa, desenvolver bem, chegar no peso adequado, respirando bem. Então, são muitas as situações, na verdade. Então, esse gesto, ele tem rosto, né? Ele tem nome, né? Ele tem uma família, né? Porque muitas vezes a gente pensa, é uma bolsa de sangue, mas seu sangue vai para o corpo de alguém que está sofrendo, né? Quando o senhor falou de bebezinho prematuro, eu não sabia, né, que um bebezinho prematuro já podia receber uma transfusão e disso depende a vida dele. Totalmente. Então, esse gesto, né, saber que o seu sangue, literalmente você está dando o seu sangue, né? E esse sangue vai circular no corpo de outra pessoa que está no estado de sofrimento, né? Quando o senhor falou de transplante, por exemplo, a pessoa está vivendo aquele processo de transplante e precisa disso para o sucesso do tratamento. Então, literalmente, você está dando sangue e seu sangue vai correr na veia. Você está dando sua vida. Porque essa pessoa que está num transplante, um bebê numa incubadora, pesando lá 700, 600 gramas, então você tem que ter muita responsabilidade na hora de doar, não pode omitir informações. E se você tem alguma insegurança, coloca que o teu sangue não é seguro no final. Ninguém vai saber, é sigiloso. Mas pense bem, porque aquilo vai fazer a diferença entre a vida e a morte para um receptor. Então é fundamental que a gente seja doador e que tenha consciência como doador também. E o senhor a gente falando agora de transplante, o hospital ele trabalha com essa questão também, que é um processo também muito sério também, que depende da boa vontade das pessoas, né, doutor? Sim, o transplante de medula. Os transplantes que acontecem de forma geral. Né? Exatamente. Cada um tem a sua dinâmica, o transplante renal tem uma dinâmica, o de fígado outro, o cardíaco. Nós, em São José, fazemos o de medula óssea. E hoje, você vê, o Brasil tem o segundo maior banco de medula do mundo, segundo ou terceiro. Ele só fica atrás dos Estados Unidos e da Alemanha, o terceiro maior do mundo. E isso é uma situação totalmente altruísta também, voluntária, de forma tal que hoje a gente já não tem. Eu sou formado eu vou denunciar a minha idade aqui, mas eu sou formado há 23, quase 24 anos. E para você achar um doador em 96, 97... tinha campanhas na televisão, na mídia, era uma loucura aquilo. Hoje em dia não, você Vou consegue... denunciar também. Com mais de 6 milhões de doadores no Brasil, você certamente consegue encontrar um doador de medula, né? No país a gente hoje, felizmente, raramente você deixa de encontrar um doador, seja na família, Está mais fácil encontrar? Tá mais graças fácil. a Tá Deus, mais fácil. doutor, graças a Deus. O senhor também deu quase uma notícia boa ali sobre a questão da AIDS, né? As coisas estão caminhando. Estamos na expectativa, a classe médica mundial está na expectativa. Enquanto não acontece, a prevenção é fundamental e para quem já tem, seguir o tratamento corretamente. E enquanto a ciência caminha, a gente espera. Mas o que depende de nós, né, como a doação de sangue, a gente
Precisa fazer, e é o papel da rede social, de comunicação, televisão, fazer a nossa parte de tirar as dúvidas, tirar os mitos. Acho que o senhor já ouviu muita coisa também, né? Muita O coisa. que é que o senhor já ouviu mais, assim, de estranho de uma pessoa sobre doação de sangue? O senhor lembra? Estranho a gente ouve muitas, mas eu acho que a mais comum é em relação a se o sangue vai engrossar ou não, se você não vai ficar anêmico depois daquilo. Essas são as dúvidas mais comuns, né? A gente sempre fala que doação de sangue não vicia. Seria bom que viciasse, porque quanto Não mais vicia, fidelizado... isso aí eu nunca tinha ouvido, não. a pessoa pensa, o meu sangue vai engrossar, vou ter que ficar doando sempre, o resto da vida. Entendi. Isso não acontece. Você vai doar, o seu corpo repõe aquele sangue e ele volta ao normal. A gente gosta quando o doador fica viciado em doar, porque, puxa, Se ele ajuda pudesse, muito. né, doutor, doava, fiquei viciado. A gente tem Vício doadores bom, né? em alguns bancos de sangue que eles até falam, não, eu já doei 54 vezes. Outros falam, eu estou chegando lá. Então tem uma competição bacana, porque Ai, que coisa é pro boa, bem, né? isso só faz o bem, né? É um vício de fazer o bem. Um vício de fazer o bem. Que a gente... Que nem teria nome de vício, é uma virtude, né? Você vê no Brasil, menos de 2% das pessoas tem esse hábito, né? Pois é, quase 2%, né? Quanto Quem tempo dera você se a perde? gente chegasse nesse 7% que tem na Europa, né? Você perde meia hora. E o brasileiro é pra doar sangue. tão bom, né? Sim, Tão por bom. natureza, a gente. Por se natureza é solidariza, solidário, né? por natureza. Tem vai com perder ali- certeza potencial para aumentar. Entre a entrevista, o testezinho, a doação em si e um lanchinho que é oferecido depois, você vai perder meia hora do seu dia. Pois é. Tem o abono do dia, então depois você vai para casa descansar, se hidrata. no dia Pois seguinte é, ainda você tá bem. tem isso, né? Você tem o abono do dia. abono do atestado. dia, você tem um atestado de trabalho. Isso foi importante falar, porque são os benefícios, né? E os hospitais não vão deixar você sair de lá com fome, porque com certeza você vai sair alimentado e você tem também a dispensa do seu trabalho do dia inteiro por causa desses gestos que você tem. Neste dia você se hidrata bem, evita atividade física, só neste dia. Só nesse dia, fica não mais vai trabalhar, quietinho no dia seguinte vida normal. e vai dormir tranquilo, porque você salvou pelo menos 4 vidas. Não tem coisa melhor, né, do que dormir, colocar sua cabeça no travesseiro e saber que você fez um bem para alguém. Certamente. Tem mais participação? Maria, quem teve sífilis no passado e fez tratamento pode doar sangue? Pela nossa legislação vigente, não. Ainda não. Ainda não, né? Como o doutor falou, hoje tem essa legislação, mas tem muita coisa que está Em alguns sendo... países é permitido, você comprova a cura sorológica, mas a gente segue a legislação brasileira. Aqui ainda não. Tem mais participação. Edna Santos, já fui doadora de sangue, mas parei, pois meu marido teve hanseníase. Precisei fazer tratamento por 6 meses. Eu posso voltar a doar? Eu entendo que pela pergunta, a telespectadora também teve, se ela precisou tratar. Ou ela fez pelo menos uma profilaxia primária, uma prevenção. É uma situação que ela teria que discutir com o entrevistador do banco de sangue. Se ela só fez uma prevenção pelo contato com o bacilo da hanseníase, ela não tem contraindicação a ser doadora. Se ela tratou e ela teve a doença e tratou, pegou e tratou, se não me engano são 5 anos para a hanseníase. É como tuberculose, são bactérias muito próximas, né? Então, se não me engano são 5 anos para a hanseníase diagnosticada. Se ela só fez a prevenção da contaminação pelo marido, ela não tem contraindicação não. Então, ela vai ter que detalhar isso com o entrevistador do banco de sangue. Enquanto eu estava lendo algumas matérias sobre o assunto, e depois desse resultado, é comum os hospitais fazerem exame desse sangue que recebe? Sim, obrigatoriamente. Você tem que testar, porque esse componente do sangue ele não pode, de forma alguma, transmitir doenças para quem vai receber. Já está debilitado, como a gente conversou, é uma pessoa que está em químio, um acidentado, um pós-operatório, um bebê. Então, eu não posso correr o risco de transfundir sangue e junto vai um presentinho ali, uma hepatite C, uma doença de Chagas, sífilis, HIV. Então, esse sangue é rigorosamente testado e se algum teste dá positivo, não necessariamente quer dizer que a pessoa tem uma doença, mas ela tem um marcador positivo. Ela vai ser chamada pelo hematologista do banco de sangue. O doador. O doador que Vai tiver ser algum chamado. teste positivo, ele vai passar por uma consulta médica e vai ser esclarecido qual foi o marcador que deu positivo. É um marcador de hepatite B, que indica que você talvez teve contato no passado. Enfim, ele vai ser adequadamente orientado e encaminhado. Até que se resolva essa pendência, ele não pode ser doador de novo. Algumas situações são
causas de exclusão definitiva, outras temporárias. Mas ele vai passar por uma consulta pelo hematologista do banco de sangue. E agora vamos falar um pouco de quem recebe esse sangue, porque a gente falou sobre os requisitos para doar, né? A gente está falando aqui do doador, mas vamos falar de quem recebe esse sangue, né? O senhor falou que passa por vários critérios muito sérios para a gente passar mais segurança, né? Porque a pessoa passa por um questionário sério. Eu creio, né? Eu tenho certeza que quem sai de casa, né? Imagina, a pessoa sai de casa e fala assim, olha, eu vou fazer uma boa ação hoje, eu vou doar sangue. A pessoa certamente está com uma boníssima intenção, né? Então, passa já por um questionário. Então, se ela esqueceu alguma coisa ou se ela não sabia de alguma coisa, de algum pré-requisito, ela vai dizer ali, né? Vamos supor que ela esqueceu, ainda tem o exame, né? Então, são várias barreiras, mas mesmo assim, quem recebe, quem pode estar nos assistindo até em hospital, né? Quem futuramente pode precisar, que a gente nunca sabe, né? A gente está aqui, amanhã a gente pode precisar. Pode ficar seguro? Pode, sim. Hoje no Brasil, a gente tem uma segurança transfusional muito grande. Então, a chance de você adquirir uma doença por transfusão é mínima mesmo. É uma coisa de 1 em 1 milhão. Com o avanço dos testes sorológicos, a possibilidade do doador se identificar como autoexclusão positiva. Mas ainda assim, a imensa maioria dos doadores vai ali por um ato de amor ao próximo. Mas ainda assim, tem pessoas que vão a um banco de sangue doar porque querem saber se tem alguma doença. Se ela deixa isso claro na entrevista, ela não doa, ela vai ser orientada, porque esse tipo de testagem você consegue fazer em qualquer unidade básica de saúde. Se você tem dúvida, passou por uma situação que te deixou preocupado, se você possa ter adquirido alguma doença, numa UBS você vai fazer os mesmos testes do banco de sangue, né? Mas sim, em linhas gerais, a hemotransfusão no Brasil hoje é bastante segura. Diferente da década de 80, onde a gente teve tanta gente conhecida e cidadãos comuns como nós que adquiriram HIV, hepatite por transfusão, hoje, isso são eventos raríssimos. Então é seguro. É interessante porque quando eu vi exatamente isso, algumas pessoas vão com essa intenção de aproveitar e fazer um exame clínico laboratorial para saber se tem alguma coisa, mas deve ser mesmo a intenção totalmente altruísta. Não é verdade, doutor? A pessoa deve mesmo doar sangue pensando unicamente no outro e não, eu vou aproveitar e vou fazer um exame de sangue. Porque é isso, a pessoa procura em outro lugar. Não é isso, doutor? Com certeza. E a gente vai agora para uma receita tabule de quinoa. Uma receita super saudável e pode ser até uma dica antes de doar sangue, né, doutor? Essa pode. É saudável, eu gosto. Essa está aprovada. Então vamos lá. Olá, eu sou a Regina Riente. E eu trabalho há muitos anos com alimentação saudável. Hoje eu vou trazer uma receita para vocês que surpreende, que é o tabule de quinoa. Todo mundo está acostumado a fazer tabule com o quê? Com trigo de quibe. Hoje aqui nós vamos fazer com a quinoa, essa quinoa pintadinha aqui. Uma xícara de quinoa, você coloca umas 3 xícaras de água, cozinha 10 minutos. Ela vai ficar nessa consistência aqui. Aí depois é só misturar os outros ingredientes. O que são os outros ingredientes? Pepino, que a gente corta miudinho assim, para ficar bacana. Os temperinhos, o que são os temperinhos de tabule? Tempero de tabule normalmente é hortelã picada, que a gente está colocando aqui, ou cheiro verde, ou cebolinha só, estou trazendo a cebolinha, tá? Coloca aqui. E o que mais que vai nesse tabule, que aí realmente que fecha a questão? É o molho. Isso aqui é um molho cítrico. Vocês misturam uma laranja com um limão siciliano espremido. Acrescenta um pouco de sal a gosto e um pouco de pimenta. Esse molho aqui vocês podem utilizar em qualquer salada. Pode utilizar no tabule, pode utilizar em qualquer salada. Dá uma moidinha na pimenta assim. Eu não gosto de pimenta, então não coloca. Esse molho cítrico serve para o dia a dia e fica muito legal. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora misturar esse molho nesse tabule. Olha que coisa mais fácil de fazer. E fica muito gostoso. Isso aqui você pode guardar na geladeira por até assim uns 5 dias. Ele não estraga. Aqui, ó, tabule de quinoa, nutritivo, todo mundo sabe que a quinoa é altamente nutritivo. E ele é leve e fica refrescante também. Essa receita, isso na verdade é uma salada, que vocês podem consumir na entrada, como prato de entrada ou mesmo no lanche da tarde. Essa saladinha bacana, né? Com alto valor nutritivo.
Só isso. Surpreende também, viu, pessoal? Vocês estão acostumados com tabule de trigo, esse tabule de quinoa surpreende. É isso aqui. Prática, fácil e bastante saudável. Espero que vocês tenham gostado. Essa receita está super aprovada, né? Pode ser o almoço, pode ser antes de fazer a doação. Sem dúvida. E é muito bom cuidar da saúde, né? Porque numa hora dessa também, você vê, poxa, eu estou bem para poder fazer o bem ao outro. Independente disso, a gente tem que se cuidar. A gente está sempre mostrando receitas, doutor, aqui no programa, que são saudáveis, né? A gente está sempre estimulando, né? A cuidar de si, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, a gente está sempre mostrando receitas criativas e saudáveis. Se você perder, você pode ir lá no Play Canção Nova, o programa inteiro, e aí você vai lá e faz essa receita, faz a experiência, tenho certeza que você vai gostar. Depois você conta para nós, tá bom? E aí, doutor, eu pensei, né, o senhor falando da sua experiência, são 20 anos já, né, nessa experiência. O senhor lembra de algum fato de alguém que realmente, por causa da transfusão de sangue, a pessoa se salvou? Eu me lembro, a gente estava conversando aqui no intervalo, eu me lembro quando eu era estudante de medicina ainda, na Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, um rapaz que chegou com um tiro no peito, com lesão cardíaca. Esse rapaz, ele tomou, se não me engano, 16 unidades de sangue. Foi o que permitiu que a gente levasse ele para o centro cirúrgico, ele operou, ficou na UTI um tempão e saiu vivo. Então, esse foi um caso dramático para mim, porque a lesão era extensa pela bala, né, pelo ferimento por arma de fogo. Mas isso é uma rotina, viu, gente? Em hospitais que atendem emergência, em São José, por exemplo, a gente tem o Hospital Municipal, que é uma referência para emergências, acidentes de carro. O sangue ali na emergência ele faz completa diferença, porque não adianta você repor sua sora se a pessoa tomou um tiro ou sofreu um acidente de carro, uma moto, você teve uma lesão, uma explosão do fígado. Você precisa de sangue em grandes quantidades ali, então faz toda a diferença. Eu tive uma paciente alguns anos atrás, eu estou aqui no Vale desde 99. Eu tive em Taubaté uma paciente jovem, ela era artesã do litoral norte, se não me engano, de Ubatuba, e não queria tratar porque disse que ia morrer, tinha uma leucemia mieloide aguda, e não queria nada, e aí fugiu do tratamento. E voltou para o hospital com uma hemorragia cerebral. Foi considerado ali como morte encefálica, e a gente transfundia plaqueta de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. A moça saiu, ela era resistente ao tratamento, ela saiu dessa sem sequela motora, sem nada. A doença voltou ano depois, ela fez um transplante de medula em São Paulo, está aí até hoje. Nossa, todo ano manda presente pra gente. Que coisa, né? É uma história impressionante. Começou com uma rebeldia do lado dela, não queria aceitar a doença, hoje ela curou. Mas passou um bocado de apuros ali e a transfusão de plaqueta de 12 em 12 horas ali, de manhã e de tarde, recuperou essa hemorragia cerebral, ficou bem. A transfusão, a questão da medula, né, dessa transfusão de medula óssea, é um problema que precisa muito da doação de sangue, né? E essa rotina do Hospital Pio XII também convive com isso. Vocês fazem de uma forma pioneira lá, né, esse tipo de transplante. No Vale, nós começamos o transplante de medula no Vale, começou no Hospital Pio XII. Oficialmente em 2004, fomos pioneiros no procedimento aqui. E ainda hoje somos o único serviço credenciado a atender o SUS. A gente atende toda a macro-região do Cone Leste, do Vale do Paraíba, são 39 municípios, né? Somos a referência, estamos em quase em 450 transplantes de medula. Fazemos o autólogo, que é aquele onde você usa a célula-tronco do próprio paciente, mas já estamos autorizados a fazer o halogênico entre irmãos, e daí mais um tempo a gente progride, né, para fazer o transplante com doadores não aparentados também. Então, é um hospital em São José dos Campos que, nesse aspecto, ele é pioneiro mesmo. Estamos aí já desde 2004 e os cabelos brancos, eu sempre brinco que não deixam mentir os apuros que a gente passa, mas temos muitas alegrias também. O desfecho clínico nosso ali ele é muito favorável. Então, você vê, nós estamos numa região entre Rio e São Paulo, tem Campinas, tem Barretos, mas a gente consegue chegar num resultado clínico semelhante ao desse serviço, sem que o nosso morador da região precise se deslocar. Ele se trata aqui no Vale mesmo. Atendemos convênios, SUS, e estamos aí de vento em popa, caminhando nesse sentido para melhorar cada vez mais. E é uma doença que precisa dessa reposição do plasma, no caso? Da célula-tronco. Da célula, não, digo, durante o tratamento ele pode precisar dessa reposição. De transfusões. De transfusões. E disso depende o sucesso do tratamento. Seguramente. E disso depende a doação de sangue.
Tudo está envolvido, porque você vê hoje as taxas de cura de um paciente que vai para um transplante de medula, elas aumentaram muito em função, por exemplo, da melhor qualidade dos doadores de sangue. Você tem um sangue mais seguro, os antibióticos melhoraram demais, os antimicrobianos, nas últimas 2 décadas. O ambiente controlado, então, o paciente que vai para um transplante de medula óssea hoje, ele tem uma alta taxa de sucesso, né? Felizmente. Eu sou de uma época que a gente tratava leucemia aguda e a mortalidade era muito alta, na década de 90. E hoje a gente vê casos de linfoma, leucemia, mieloma múltiplo saindo, tendo vida normal, saem muito bem. Que avanço, O avanço é muito Graças a grande em Deus. hematologia. Graças Muitas a Deus. notícias boas hoje, né? Muita esperança para muita gente e isso é maravilhoso. Tem participação até Vasconcelos com a minha quase xará. Pauta linda, meu esposo e eu sempre fizemos doações, ou coisa boa, viu? E hoje nosso bebê prematuro veio precisar, olha que coisa bonita, até arrepiei aqui. Ela sempre foi doadora e hoje o bebezinho dela precisou, claro que isso não é bom, mas veja, né? O amor voltou, né? E minha filha, que é falciforme, já precisou 2 vezes. Somos também cadastrados no banco de medula. Que lindo, né? Essa doação, esse altruísmo, né? Muito bem, parabéns, Té Vasconcelos, Deus abençoe muito você, esse gesto em família, né? Em família é muito bom, muito importante, né? O senhor falando de todos os procedimentos no hospital que precisam, imagina, tá na emergência, como o senhor falou, cadê a bolsa de sangue? Não pode faltar, mesmo no inverno, e nesses momentos o hospital passa aperto, e não pode passar, né? Não deveria. Não deveria. Então, eu quero agradecer demais a sua presença, doutor, aqui, né? Os seus cabelos brancos vão continuar brancos, porque o senhor continua ali salvando vidas. Na luta diária. Então, muito obrigada. Melhoras para sua filhinha, né? Que ele veio aqui, mas tenho certeza que com um compromisso também, comprometimento de ajudar pessoas. Eu tenho certeza disso, que também foi uma das suas motivações. Seguramente. Hoje a gente é médico, amanhã a gente é paciente, a vida é assim. Pois é. Muito obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço. E amanhã, sabe o que a gente vai falar? Sobre alimentação para quem faz atividade física. Frio também não é desculpa para parar de fazer atividade física. E lembrando que o nosso acampamento Quem Como Deus é em setembro, de 6 a 8 de setembro. E o tema é a salvação, força e a realeza de Deus. Presença do padre Serginho Farias, tem muita gente, Rogerinha, Salete, Rubens e Tânia. A gente fala com antecedência para dar tempo de você se preparar, fazer a sua caravana, trazer muita gente para cá. Então é em setembro, Quem Como Deus é um acampamento muito forte, de muita oração, de libertação, de cura. O Padre Serginho é muito bom para essa oração. Então se organize e venha para cá, para Canção Nova. E amanhã, nosso tema, a alimentação para quem faz atividade física. Nada de ficar parado no frio. Vamos se movimentar. Obrigada por ter ficado juntinho conosco e até amanhã, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.